Pessoal, esse cabelo aqui é aquele cabelo bem clássico, tá? Lembra que a gente já falou de cabelo social, só na tesoura? Esse é o mais clássico. Ele é todo na tesoura e nas laterais ele não é aquele cabelo mais batidinho, ele é mais cheinho mesmo, tá? Um cabelo bem tradicional. Vamos fazer ele só na tesoura, repicar ele bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo, só nas pontas. E a franja, vamos dar só mais uma acertadinha, levanta só um pouquinho, por favor. Porque ela já está num tamanho legal, percebe? Que ela está acima da sobrancelha. Como esse cabelo é muito liso, né, muito fino e liso, se a gente cortar demais essa franja aqui, depois ela vai ficar muito reta. Ela cai no meio da testa e fica reta. A gente não consegue pentear ela pro lado, fazer um penteadinho, tá bom? Começar, claro, um corte todo na tesoura, a gente precisa molhar o cabelo. Nada de exagero, tá, gente, na hora de molhar o cabelo. Molha o básico mesmo, sem deixar escorrer. Até porque eu lembrei de falar isso agora. Quando a gente molha demais o cabelo da criança, a água fica escorrendo aqui, cara. Escorre na nuca da criança, o cabelo vai caindo, vai grudando, a criança fica mais impaciente. Então evita isso aí, tá? Sempre na hora de molhar, cuidado para não molhar o rosto, não molhar a orelha, tá bom? Molha, vai passando a mão aos poucos aqui, molha só o necessário, tá bom? Como fazer esse corte de forma bem básica e objetiva. A gente não precisa começar por baixo, tá? Batendo tesoura, fazendo pente corrido. Como eu falei, esse cabelo não é batido aqui nas laterais, ele é mais longo, mais cheinho, tá bom? Então a gente pode começar já por cima. Já puxa a primeira mecha, tá, da franja aqui, vamos definir só o comprimento. Que tanto que nós vamos cortar aqui? Cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Define aqui no olho mesmo, corta a primeira mecha. Daqui partiu para as próximas, como é feito em todos os cortes que a gente vem mostrando aqui, tá? Puxa a próxima, observa aqui, próxima, até chegar aqui na coroa da cabeça. Lembra que esse cabelo aqui, como é um cabelo social, a gente não pode cortar muito aqui nessa parte da coroa da cabeça, porque esse cabelo a gente não quer que ele arrepie de jeito nenhum, tá? Não é aquele corte mais raspadinho, mais baixinho aqui, que a gente levanta só o topete, nada disso. A gente precisa manter esse fio aqui mais comprido. Então assim, cortou cerca de 1,5 centímetros na frente, vem diminuindo aos poucos aqui. Nessa parte aqui, provavelmente a gente vai cortar 1 centímetro só, tá bom? Pode pegar a próxima seção aqui e só seguir isso. Até chegar aqui na coroa da cabeça, corta só a ponta mesmo. Próxima seção mais lateral, como a gente sempre vê. Partir para o outro lado, mesmo processo, tá? Já observa aqui onde está a mecha guia, corta só o que sobrar. Próxima seção um pouco mais a lateral. Na próxima seção um pouco mais a lateral. Observa onde está a mecha guia e só vem tirando a ponta que sobrar. Aqui nas arestas. Vamos fazer as arestas aqui, gente, olha. Cortou aqui, tá dando o quê? Cerca de 1 centímetro. Seguindo a mecha guia, tá? Sempre. Pode vir até atrás, até chegar aqui na coroa. Tá? Não precisa ficar calculando. Eu vou cortar essa mecha aqui, depois aquela. Não tem nada disso, cara. Cabelo masculino não tem isso. A gente não precisa disso, é só atrapalhar o nosso trabalho. E quando se trata de criança, menos ainda, tá? A gente tem que ser mais objetivo. Então, você pode continuar. Passou das arestas, você pode puxar um pouco mais embaixo ainda, tá? Totalmente no lateral. Percebe que a guia tá aqui, ó. A gente não pega ela. O que sobrar a gente vem cortando. Pode pegar ele totalmente lateral. Isso vai evitar que a gente tenha que fazer todo aquele trabalho de pente corrido, ficar medindo muito aqui no pente, tá? Essa parte de cortar no pente aqui vai ficar só pro final mesmo. A gente vai puxar, afastar bem aqui e cortar o que sobrar, porque até aqui já foi feito. Seguindo aqui, você pode continuar esse mesmo processo até na parte de trás aqui, ó, não só na lateral. Continua da lateral e vem seguindo a mesma guia, ó. Vem puxando até chegar ao outro lado. Como na nuca a gente tem o cabelo nas laterais, ele vem até aqui. Na nuca ele tem mais 3 dedos aqui para baixo. Então a gente pode puxar uma mecha mais lá embaixo, até onde alcançar.
Feito isso, é só repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Vamos lá, as arestas aqui. Já pode continuar na parte de trás também. Como a gente já fez de um lado para cá, do lado direito para o esquerdo, o próximo agora vai ser mais para buscar alguma pontinha que sobrar, ó, porque o comprimento a gente já cortou, tá vendo? Que nem aparece mais. Se ficar desconfortável para você essa posição, você pode puxar por aqui, tá? Inverte aqui a mão, puxa a mecha assim. Mas na mesma posição, tá, gente? Na vertical. Você pode observar, da mesma forma você observa a mecha guia. Ela cortou até aqui, isso aqui é o que sobrou. Mesma posição aqui na vertical, ó. Tá? Mesmo processo. Você vai seguir a mesma mecha guia, só inverteu a posição da mão para ficar mais confortável. Vem seguindo aqui até a parte de trás. Uma mecha agora um pouco mais embaixo, até onde alcançar. Corta só o que sobrar mesmo. Seguindo o processo na parte de trás, igual a gente fez do outro lado. Vamos buscar agora na coroa da cabeça aqui mais alguma pontinha que sobrar, tá? Pode levantar o máximo de cabelo que você conseguir aqui. Observa alguma ponta, tira. Não é para diminuir mais o comprimento, tá, gente? Só para tirar a ponta. Vamos passar agora para a franja, que a gente já definiu o comprimento, claro, que a gente já está definindo o comprimento no cabelo todo. Como eu sempre falo, é importante a gente buscar alguma pontinha aqui na franja, mas não é legal a gente passar a tesoura aqui na testa da criança, ficar aquela coisa muito reta. Procura puxar no dedo, tá? Observa só alguma pontinha que sobrou e corta ela. Sobrou alguma coisinha aqui mais na lateral, a gente pode até vir com a tesoura direto nela, mas com bastante cuidado, claro. Apoia aqui na cabeça, tira só essa pontinha, tá? Continuando aqui a franja. Vai dar só um pouquinho, amigão. Esse cabelo que vai faltar a gente cortar aqui, que a gente não alcança na mecha, vai ser só esse aqui, bem da base mesmo, tá vendo? Que tá passando aqui, cobrindo a orelha. A gente precisa descobrir a orelha. Então aquele processo que a gente já viu antes, tá? Passa o pente, afasta o cabelo aqui, e aí observa só a ponta que sobrar e corta ela. Penteia, puxa ela lá da base, afasta o pente, e vem cortando só o que sobrar mesmo, tá? Para continuar pra gente continuar com esse mesmo comprimento que a gente vem mantendo. Claro que na base ele é um pouquinho mais baixo do que aqui, tá? Então vai levantando aqui, tirando essas pontas, para não fazer marca, porque se a gente corta o que uma mecha muito, muito grossa, pega ela de qualquer jeito aqui, levanta e passa a tesoura bem no meio da mecha, a gente vai fazer um degrau aqui para corrigir isso, vai ter que baixar esse cabelo. E não é a ideia aqui. Então vamos cortar só da base, afasta o pente, olha, observa só o que sobrar, corta. Aproveita logo essa parte para descobrir a orelha com a tesoura, com bastante cuidado, tá? Você pode já afastar a orelha da criança aqui com o pente e tirar aqui com a pontinha da tesoura, tá bom? Pentei esse cabelo para cá, observa se tem alguma pontinha, tira ela. Passar para a parte de trás, a mesma coisa, tá, gente? Enfiou, afasta o pente, observa o cabelo que sobrar, corta ele. Uma mexe um pouquinho mais acima, só o que sobrar. Seguindo aqui nas laterais. Na outra lateral, o mesmo processo, gente. Olha, levanta, observa a ponta que sobrou aqui. Corta ela.
Peraí, não vira a cadeira não. Tá bom, gente, ó. Bem na base, vem tirando, ó. Afasta a orelha aqui, tira a pontinha que sobrar, tá? Sempre preserva essa nuca, tá, gente? Nunca puxa demais esse cabelo aqui, corta lá no meio não, tá? Corta o básico aqui, ó. Só essa pontinha que sobrar, tá bom? Mesma coisa aqui em cima da orelha. Tá, gente, ó, protege com o pente, tira só essa pontinha, tá? Aí, agora ficou melhor. Observando algum lugar que tiver um pouquinho mais escuro, olha, tô tirando só a pontinha desse cabelo. Mesma coisa aqui, ó. Nunca entra demais aqui, tá, gente? Sendo com a tesoura ou com a máquina, você tem que preservar isso aqui. Vamos tirar só essas pontinhas aqui, ó. É o básico. Observe que desde que a gente começou a fazer o atendimento, em poucos minutos o cabelo já está secando, tá vendo? Mesmo sem a gente usar o secador, ele já vem secando, a franjinha já está bem seca, aqui nas laterais, tá? Já pode aproveitar agora até e dar aquela desbastadinha que eu falei no início, tá? Ela não quer um cabelo muito repicado, nada disso. É só para tirar um pouquinho desse volume e algum degrauzinho que a gente observar que a tesoura pode deixar. Então assim, olha, sempre penteando o cabelo, observa se tem algum detalhe, alguma mecha mais escura, como aqui, ó. Levanta ela com o pente, observou uma pontinha, pode tirar com a tesoura desfiadeira, que ela já vai dar esse acabamento, tá? Bem suave mesmo, tá, gente? A ideia não é repicar esse cabelo todo. Aqui a gente já observa mais isso. Tá vendo? Tem uma mecha bem mais grossa aqui do que aqui, tá fazendo essa marca. Se a gente pentear, a gente disfarça. Mas quando chega em casa depois, a mãe vai ver e vai perceber que tem uma mecha mais escura aqui, que não está certo. É nessa mecha que você vai, olha, você levanta aqui, observa ela, dá duas tesouradinhas aqui, ó, bem de leve. Saiu a diferença, passa para a próxima, tá? Sempre penteando e observando, vai olhando o cabelo, olha de longe, como eu já falei, afasta um pouco do cliente para a gente poder observar aonde está mais cheio, mais escuro. Levanta aquela mecha ali, observa onde está aquela ponta e dá uma desbastadinha. Mesmo processo aqui na lateral. Tá vendo aqui esse fio que eu falei antes? Se a gente baixa mais do que isso aqui, ó, ele já pode começar a arrepiar, que o cabelo dele é muito liso. Então assim, por isso eu falei de manter esse comprimento aqui, o mínimo para que ele pese e não fique arrepiado aqui, tá bom? Na parte da franja, aproveitar que a gente já está usando essa tesoura, puxa toda a franja para trás aqui, ó. Separa só essa primeira mechinha dela, tá? Que geralmente é essa que tem um redemoinho, tá vendo? Quase toda criança tem esse redemoinho aqui. Então separa essa primeira mechinha. Ela a gente não quer cortar, tá bom? De jeito nenhum. Pega a próxima aqui e aí você pode dar uma desbastadinha nas pontas dela, tá? Só para dar mais uma leveza nessa franja. Certo? Agora vamos só terminar de secar o cabelo, como eu falei, ele já tá, parece até que está seco, mas ainda a gente percebe alguns pontos que estão um pouco úmidos e a gente precisa deixar ele bem sequinho para dar aquele acabamento final, para buscar as pontas no cabelo todo, fazer todo aquele processo de novo, levantar várias mechas, buscar alguma pontinha que sobrar e aí depois a gente faz o pezinho, o acabamento e o corte está pronto. Como eu falei, é um corte bem simples, prático de ser feito, tá? Sem uso de máquina, máquina no caso só no pezinho. Então, pessoal, o cabelo completamente seco agora, aí a gente percebe ainda mais aonde tiver alguma pontinha passando, olha. Passa o pente aqui na lateral, a gente não está observando nada, o cabelo encaixa perfeitamente aqui, tá vendo? Já na parte de trás a gente observa alguma coisinha. Aproxima um pouquinho, tá vendo aqui, ó. Quando você vê uma mechinha sobressaindo assim, ó, sabe, parece estar mais escuro, mais pesado. Pega na mão para você observar o que você está fazendo. Puxa ela na mão aqui e solta. Aí você vai ver que ela fica por cima das outras. É ali que está a ponta. Então assim, aquele processo de buscar buscar mecha e cortar pontinha no cabelo todo, que eu sempre falo,
É isso que dá um bom acabamento, tá? Ó, busca ponta. Então assim, menos tempo no cabelo molhado, tá? Para poder dedicar mais um pouquinho de tempo nessa parte aqui do acabamento, né? Buscar essas pontinhas por todo o cabelo. Não dá para definir quantas vezes a gente vai fazer isso, quantas mechas a gente vai puxar aqui, tá? O que você achar bastante, quanto mais, melhor. Eu indico sempre que você faça isso até você não observar mais nenhuma ponta. Quando você levantar o cabelo, não tem ponta, levantou outra parte, não tem mais ponta, aí acabou, tá pronto o serviço. Importante aqui sempre fazer também nesse sentido, tá? Como a gente cortou só de frente para trás aqui, agora vamos pegar nessa outra posição aqui, ó, levantar e observar. Tá vendo a ponta que é mínima? É isso aqui que faz a diferença. Cortar essa pontinha, tá? Busca outra. Se tiver, corta. Se não tiver, passa para a próxima. Outra aqui. Vem buscando. Tenta fazer isso por toda a extensão. Tá vendo? Aqui é uma ponta grande até, ó. Dá o quê? Meio centímetro. Às vezes as pessoas podem não perceber. Talvez os pais não percebam. Mas uma hora alguém vai ver e vai falar, pô, esse cabelo tá muito bem cortado. Tá melhor do que onde eu cortei da outra vez. E, sinceramente, provavelmente vai ser só esse detalhe, tá? Não é que o cara lá é melhor, tem muito mais treinamento, não é nada disso, é dedicação mesmo. Então, dedica um pouquinho mais no final ali do atendimento, busca essas pontinhas, seu trabalho vai ficar muito melhor, tá? Sem dúvida. Vamos de novo aqui na franjinha, olha. Levanta ela todinha. Tira só mais uma pontinha, como a gente já passou aquela desfiadeira, ela pode deixar alguma ponta a mais. Então corta toda a franjinha de novo, puxando ela para cima, ó, cortando só a pontinha dela. Daí só fazer o pezinho, né, que é feito na máquina. Lembrando sempre de preservar essa costeletinha aqui, tá, gente? Deixar ela quadradinha, subir o mínimo possível na orelha também. E o pezinho quadrado, tirando só as quinas, tá bom? Pessoal, o corte concluído, tá? Pode observar que a gente não percebe nenhuma marquinha, diferença entre a parte que a gente fez aqui cortando no pente ou a que a gente fez da mecha, tá bom? Completamente encaixado. É um jeito bem simples que eu mostrei aqui de fazer esse corte, que se for para fazer aí no seu dia a dia dessa forma aqui, cara, você não vai gastar 20 minutos para fazer um corte desse, tá? E então, se tiver aquela criança mais resistente, criança menorzinha, isso é bastante importante, que tem casos que a gente precisa fazer o corte em 10 minutos, 12 minutos ou até menos. Então essa é uma dica bastante bacana aí pra gente usar no nosso dia a dia, valeu?